Ele me chamou de antiquado na frente de toda a equipe de estratégia, esboçando aquele sorrisinho debochado como se tivesse descoberto a gravidade. E ainda tentou me explicar meu próprio esquema de compliance usando um fluxograma que claramente havia copiado do LinkedIn. Eu nem perdi tempo corrigindo. Fiquei ali sentado, tomando o mesmo café ruim da copa que bebo há 19 anos, enquanto ouvia Lucas, recém-saído de algum MBA comprado com o dinheiro do diretor financeiro Hitch, chamaram-lhe os alertas de auditoria de gargalos paranoicos. Essa foi a minha primeira pista real. Não se tratava de otimização, tratava-se de apagar. As pessoas acreditam que silêncio é sinal de fraqueza. Pensam que tempo de casa significa cansaço demais para reagir. É por isso que os executivos adoram funcionários antigos, até lembrarmos a eles que fomos nós que erguemos a estrutura sobre a qual ainda caminham. Lucas não sabia diferenciar registros de risco de protocolos de acesso. Ele achava que segregação de funções se resumia a mapas de assentos. Ainda assim, de alguma forma, essa bomba relógio ambulante de nepotismo conseguiu o título de diretor de eficiência operacional. Sem entrevistas, sem experiência em sistemas, apenas uma voz reciclada de palestrante do TED e um sobrenome que fazia o RH se curvar como se estivéssemos em 1954. Antes de Lucas aparecer, meus dias eram um ciclo de ventos calmos. Sem alarde, apenas registros limpos, pipelines funcionando perfeitamente, sem interrupções. Treinei todos os estagiários que me designaram. Cheguei a ajudar 3 ex-diretores financeiros a transformar seus filhos despreparados em analistas juniores competentes, 2 dos quais ainda me enviam cartões de Natal. Mas Lucas queria sangue. Ele entrou e começou a cortar sem sequer olhar os esquemas. Apaguei as etiquetas de redundância que havia colocado depois de quase ser multado pela SEC em 2018. Perguntei educadamente se ele queria revisar o histórico de auditoria antes de fazer alterações. Ele dispensou com um gesto de mão e disse: "Chama-se Agile, Mason. Talvez você devesse pesquisar no Google." Fui aí que percebi que não estávamos diante de uma simples reestruturação. Era uma limpeza geral. Aliás, se você ainda está aqui, reserve um segundo para curtir o vídeo e se inscrever. Isso significa mais do que você imagina. 97% das pessoas assistem sem se inscrever. Mas esta é diferente. É aquela que elas vão lembrar. Voltando ao Lucas. Na segunda semana dele, ele aprovou um memorando interno para desativar uma ferramenta que eu havia desenvolvido após a violação de segurança judicial envolvendo FIM. Uma delas cruzava informações sobre alterações de fornecedores externos com nossos lançamentos internos de folha de pagamento. A justificativa dele era que aquilo poluía o painel de controle. Agendei uma reunião individual. Ele faltou 2 vezes. Depois, enviou uma mensagem no Slack, cortou o excesso e seguia em frente. Sem assinatura, sem saudação. Sinalizei o risco, documentei cada alteração e enviei discretamente para a revisão interna. Na manhã seguinte, Rich me chamou para uma reunião por Zoom. Empresa inteira, 117 participantes, câmeras ligadas. Ele sorriu, mas não daquele jeito que transmite segurança. Disse que eu havia prejudicado o ímpeto de um líder promissor e exigiu um pedido público de desculpas a Lucas por criar uma cultura de medo e inflexibilidade. Não hesitei, apenas liguei o microfone e disse ok, e foi só isso. A sala ficou em silêncio. Mas o silêncio sempre foi a minha linguagem mais forte. E quando disse ok, não estava concordando, estava me preparando. Lucas nem sequer leu os nomes dos arquivos antes de arrastá-los para o cemitério. Chamou-os de inchaço legado e apagou 6 nós de verificação cruzada que eu mesmo havia construído após o último alerta de conformidade da SEC. Uma delas era uma verificação multifatorial de desembolsos que detectou 2 pagamentos fraudulentos a fornecedores em 2020. Mas, segundo Lucas, se não estivesse em sua planilha de Excel com códigos de cores da primeira semana, não importava. Ele rotulava qualquer coisa com mais de 5 anos como dívida arqueológica, não estou exagerando. Arqueológica, como se décadas de memória institucional fossem fósseis a serem varridos para que seu pai se gabasse da nova transformação tecnológica enxuta.
Na teleconferência com investidores do próximo trimestre, enviei a ele uma mensagem educada alertando sobre uma vulnerabilidade que suas exclusões haviam criado, uma falha que permitiria a IDs duplicados de contratados passarem despercebidos, burlando regras de limite de faturamento. Anexei capturas de tela e um fluxograma de antes e depois. Ele respondeu 3 horas depois com uma única linha. Agradeço o aviso. Vamos manter o foco na solução. Isso é Rich falando, de um cara que achava que Sandbox era só um plugin de teste no navegador. Encaminhei o problema internamente, discretamente, pelo mesmo canal seguro que eu havia ajudado a equipe de compliance a configurar anos atrás. Não estava tentando constrangê-lo, estava tentando nos proteger. Você imaginaria que uma empresa de 600 milhões de dólares se preocuparia com medidas de segurança que nos mantivessem fora dos tribunais federais? Mas não, o que importava para eles era a hierarquia, e o sobrenome de Lucas estava no topo da pirâmide. Quando Rich soube da minha denúncia, não convocou reunião, não pediu contexto, nem revisou os riscos sinalizados, nem os lançamentos duplicados, nem a potencial responsabilidade. Não. Ele agendou outra reunião geral, com câmeras ligadas. O rosto de Lucas brilhava como se tivesse acabado de ganhar um concurso de soletração. Mason, começou Rich, inclinando-se para a webcam como se fizesse um elogio fúnebre. Recebemos informações de que você está criando atritos internos, que seus métodos são obstrutivos. Meu filho está tentando inovar e você se apega a sistemas obsoletos. Eu não disse nada. Com efeito imediato, continuou, vocês estão fora da linha de frente operacional, a menos que se desculpem publicamente por questionar a liderança. Algumas pessoas piscaram. Uma delas engasgou. A maioria apenas baixou o olhar, como reféns, fingindo não ouvir. Lucas não disse nada, apenas sorriu. Aquele meio sorriso de quem nunca precisou conquistar a autoridade, apenas herdou, como se fosse uma casa de veraneio da família. Desativei o mudo, disse entendido e saí da sessão. Sem réplica, sem discurso dramático de despedida. Porque o poder nem sempre ruge. Às vezes ele espera, silencioso, paciente, cirúrgico, apenas tempo suficiente para que a sala se esqueça de sua origem. O cursor piscou no formulário de demissão, mas eu não digitei uma palavra. Ainda não. Fiquei sentado sobre a luz do monitor, deixando o silêncio se instalar como poeira numa sala de servidores. Minhas mãos estavam firmes, sem raiva, sem pânico, apenas a clareza fria que surge quando alguém confunde seu silêncio com submissão vezes demais. Aquela chamada de Zoom, aquilo não foi um castigo, foi permissão. Abri o disco rígido criptografado que não tocava há anos. Enterrados ali estavam artefatos digitais de uma versão minha que todos pareciam ter esquecido. Um pedreiro mais jovem na época em que eu ainda era conhecido como consultor e não como o ativo legado. Esse era o título no contrato. 2004, arquiteto de sistemas original, antes da aquisição e do rebrand. Antes também de todos os engravatados que chegavam fingindo que aquele lugar tinha sido construído ontem. Encontrei o adendo com a cláusula que me lembrava de ter redigido quando não confiava na palavra de ninguém, nem mesmo na deles. Cláusula 7C. Em caso de remoção forçada do projeto sem o devido processo legal ou justa causa, o contratado mantém os direitos exclusivos sobre os módulos de software derivados criados independentemente durante o projeto original do sistema, incluindo, entre outros, estruturas de auditoria legadas, protocolos de conformidade de fornecedores e painéis de relatórios anexados. Em outras palavras, se me demitirem sem motivo, a culpa não seria minha. Nunca corrigiram nada, nunca perceberam, nem uma vez em 19 anos. Comecei a planejar minha saída da mesma forma que planejei tudo aqui, silenciosamente, com precisão, sem pontas soltas. Entrei no meu painel de administração, o meu, de verdade, não aquela fachada brilhante que Lucas havia colocado para impressionar. Desativei 3 chaves vinculadas a licenças de sincronização interna. Não foram revogadas, apenas expiraram. Encerramento normal. Nada que acionasse alertas ainda. Imprimi minha carta de demissão,
deixando espaço na parte inferior para algo que ainda não estava pronto para escrever. Em seguida, abriu um segundo arquivo, minha lista de verificação. Não uma lista de tarefas, mas um catálogo de bloqueio de energia. Cada ativo, cada serviço, cada linha de fornecedor onde meu nome ou o da minha empresa apareciam no contrato. A Ridge South Systems, minha antiga consultoria, tecnicamente nunca se dissolveu. Eu apenas a deixei em estado de inatividade até agora. Primeiro item: revogar o handshake de licença, processo de autenticação do sistema, para o painel de auditoria. Segundo, desativar a sincronização do backup para a visualização do investidor do Lucas, aquela da qual ele tanto se gabava nas reuniões de quinta-feira. Terceiro, preparar a entrega dos logs de criptografia ao departamento jurídico. No papel, parecia uma limpeza simples, mas qualquer pessoa com um mínimo conhecimento perceberia o que estava faltando. Criptografei os temporizadores de logout, rotulei-os como manutenção de rotação de sessão e configurei-os para cascata, um sistema a cada 12 horas, suficiente para evitar suspeitas até que fosse tarde demais. Então, estendi a mão debaixo da mesa e desconectei o pendrive que estava ligado a uma porta fictícia, desde 2015. Dentro dele, a última cópia funcional dos registros de conformidade. Sem nuvem, sem duplicatas, sem backups. Apenas os meus. Não era vingança, não era rebelião, era segurança. Porque se eles fossem me expulsar da casa que construí, não ficariam com os alicerces. O primeiro sistema a apresentar problemas foi o portal do investidor. Apenas um erro de timeout temporário, nada catastrófico ainda. Lucas provavelmente achou que era uma falha do servidor ou que havia esquecido de renovar um token. Quase pude ouvi-lo culpando algum terceirizado desconhecido em Bangladesh antes mesmo de abrir o log de erros. Mas, se tivesse verificado, teria visto a linha de status. O ping da licença retornou um novo handshake inativo. Esse handshake costumava ser automático, até eu desativá-lo. Enquanto isso, o painel que ele adorava exibir, o tal Apollo Metrics, como se tivesse lançado a ferramenta à Lua, piscava, carregava blocos em branco e depois congelava. Ele havia programado para puxar dados de uma tabela de visualização ao vivo que eu havia escondido atrás de um firewall secundário, um filtro que eliminava entradas de teste, fornecedores fantasmas e ambientes fictícios. Sem minha chave, nada foi detectado. Lucas viu apenas uma tela branca onde deveriam aparecer os dados da demonstração para investidores. Mesmo assim, ninguém suspeitou de nada. Essa é a beleza das saídas silenciosas, todos ocupados demais com a próxima reunião para notar o que parou de funcionar até que as luzes da casa se apaguem completamente. O departamento jurídico finalmente percebeu a pista. Uma renovação de contrato de fornecedor foi sinalizada automaticamente para revisão. O nome? Ridge South Systems LLC. Minha empresa. Minha identidade original de consultoria antes da fusão. Tecnicamente, nunca havia sido absorvida. Alguém do setor de compras encaminhou o documento com alerta vermelho para o departamento jurídico. Imaginei um advogado júnior examinando os metadados, se perguntando por que aquela empresa inativa acabara de gerar um alerta de conflito de licença. Eles acabariam descobrindo, mas não antes que o efeito dominó terminasse. Entrei no RH com minha carta de demissão impressa e dobrada. Deslizei-a pela mesa com um crachá preso como detalhe insignificante. A recepcionista deu um sorriso exagerado. Ah, você está mudando de departamento? Não respondi. Apenas acenei com a cabeça, murmurei, obrigado pelo seu tempo, e saí antes mesmo que as portas de vidro se fechassem. Ela não abriu a carta. De qualquer forma, não teria entendido a última página, com um resumo dos direitos derivados anexos e registro de data e hora dos meus últimos acessos. Lá fora, garoava. Não era uma tempestade, ainda não, mas suficiente para sentir que o ar havia mudado. De volta ao escritório, eu sabia que estavam se desdobrando, só que não pelos motivos certos. Provavelmente, Lucas tentava prever o problema, culpando a latência da AWS. O departamento jurídico sinalizava contratos expirados com termos como exposição a sistemas legados.
e o diretor financeiro provavelmente ensaiava um discurso para a teleconferência trimestral sobre otimização interna, sem perceber que a base já estava rachada sob seus pés. Essa era a fase invisível, a parte em que todas as peças se desalinhavam ligeiramente, não quebravam, apenas se desconectavam. E quando você desconecta fios suficientes, até a tapeçaria mais bonita começa a se desfazer. Lucas entrou na manhã de segunda-feira como se tivesse acabado de negociar a paz mundial. Óculos de aviador na gola, shake de proteína na mão, bronzeado artificial brilhando sob as luzes fluorescentes. Fez um gesto de arma com os dedos para a recepcionista, que tentava se camuflar na multidão, e então desfilou pelo corredor como um cachorro sem coleira. A arrogância de alguém convencido de que o silêncio significava rendição. Quando chegou à minha fileira, parou, olhou para a minha mesa. Realmente olhou. Sem xícara de café, sem a parede de post-its, sem a munhequeira meio usada que costumava deixar perto do teclado. Apenas o vazio silencioso e monótono de alguém que saíra com um propósito. Eu não estava lá, e nem o pulsar da sua demonstração. Aprendeu a lição, né? Murmurou para a cadeira vazia, tentando disfarçar o constrangimento diante da analista júnior, que piscou confusa, e voltou a fingir que a tela estava congelada. Do outro lado do prédio, em uma sala com persianas blackout e 4 mesas ajustáveis, a situação começava a tensionar. Um alerta havia sido acionado alguns minutos depois. Credencial não autorizada detectada. Chave de licença inválida. Normalmente, isso geraria um alerta. Alguém digitou a senha errada. Um fornecedor alterou o protocolo de autenticação. Mas, desta vez, o problema estava no mecanismo principal de geração de relatórios. A chave de licença não apenas falhou, retornou nula, sem rastros, sem alternativas, sem backup. O sistema não apenas bloqueou o acesso, ele simplesmente não sabia o que era acesso. Por volta das 8h12, um engenheiro de suporte de nível 3 enviou uma mensagem interna para o líder da equipe. Que estranho! A Reed Salt Systems aparece como proprietária do pipeline CF desativado. Não é da Mason? Alguns minutos depois, a conversa no Slack do departamento jurídico passou de inativa para nível máximo de alerta. Um funcionário não autorizado no setor privado publicou uma captura de tela de um contrato sinalizado, sem atualização desde 2009. Uma frase destacada dizia: "Os direitos de continuidade do sistema permanecerão propriedade da Reed South Systems, a menos que o contrato de consultoria seja rescindido conforme a seção 14b3. Não havia assinatura da empresa, nenhuma alteração, apenas minhas iniciais, a data e um hash digital ainda válido." Mais tarde naquela manhã, o Slack do CFO mostrou uma mensagem de Melissa R. do departamento jurídico para Darren, também do CFO. "Você está ciente de que Mason Drake ainda consta como principal licenciador do Sistema Financeiro Central? Preciso de confirmação urgente. Isso afeta o acesso dos investidores." Ele não respondeu, porque, naquele exato momento, Lucas atualizava o seu painel repetidamente, observando cada gráfico que havia prometido aos investidores carregar como caixas brancas e pontos de interrogação vermelhos. A arrogância é uma moeda frágil. Uma manhã ruim, uma falha na sincronização de dados, uma cláusula contratual mal escondida, e, de repente, você não é mais o futuro da empresa. Você é apenas o garoto que quebrou os panos tentando pintar a cozinha. Lucas provavelmente achou que eu estava blefando, que voltaria com um pedido de desculpas forçado e um sorriso de camaradagem. Mas presumir silêncio é confiar em submissão. Às 9h03, metade dos pacotes pré-apresentação ao conselho havia falhado na validação. Cada botão de exportação retornava um amigável erro 502, seguido da mensagem: "Tente novamente mais tarde." Mas não havia mais tarde. Aqueles relatórios estavam programados para meio-dia. Sem eles, o alinhamento dos investidores se desfez como café derramando sobre azulejo. Lucas havia parado de sorrir. O chefe de finanças andava de um lado para o outro. A analista júnior, coitada, tentava copiar e colar capturas de tela em um backup do PowerPoint. Mas os gráficos não estavam apenas quebrados, eles não existiam. Os conjuntos de dados por trás deles haviam desaparecido ou, melhor dizendo, estavam selados.
O caminho de acesso no qual confiaram por anos não estava mais disponível. Às 9h26, Melissa, do departamento jurídico, abriu a porta de vidro da sala do diretor financeiro sem bater. Darren não levantou o olhar. Estava encarando uma janela em branco do Slack, os dedos pairando sobre o teclado, como se pudesse digitar o pedido de desculpas por ele. "Você demitiu Mason publicamente?", perguntou, ofegante, segurando 3 páginas impressas, grampeadas e com etiquetas fluorescentes. Ele piscou. "O quê? Você o demitiu publicamente?", ela repetiu mais devagar. "Em uma reunião geral da equipe." Ele se recostou. Disse para ele se desculpar ou renunciar, e ele respondeu, "Ok." Melissa o encarou como se tivesse confessado um incêndio criminoso. "Meu Deus!", sussurrou, depois mais alto. "Você não pode fazer isso! Não com o contrato dele! Não com essa cláusula em vigor!" Ela bateu com as páginas na mesa. "Cláusula 7C", disse apontando para o parágrafo destacado. "Ele mantém os direitos de software derivado e as licenças de propriedade intelectual vinculadas ao seu status de consultor. Se for removido sem justa causa ou processo legal, ele é proprietário das ferramentas, painéis de controle, modelos de auditoria e mapeamento de arquivos. Não é propriedade intelectual da empresa." "É propriedade intelectual dele. Licenciamos a tecnologia através da Reed Salt sob termos de consultoria ativa. Você acabou de romper o contrato." O diretor financeiro empalideceu. "Isso foi há 20 anos, certamente não era verdade." Melissa interrompeu. "O contrato foi renovado em 2018. Solicitamos uma prorrogação quando entramos na fase 2 de conformidade. Assinatura de Mason sem contra-assinatura de executivo." O sistema se adaptou aos termos dele. "Mas ele é apenas um contratado." "Ele era co-arquiteto", retrucou ela. "E agora é um fornecedor hostil." Às 10h04, 4 investidores já haviam solicitado o pacote final. Nenhum conseguia acessar os arquivos. O sistema continuava redirecionando para uma página de licença desativada, com um banner. "Entre em contato com a Reed Soft Systems para autorização." Era eu. Aquele banner dizia Powered by. Eu o troquei no fim de semana. Lucas se trancou em uma sala reservada. Imagino que pesquisava no Google como solicitar autorização emergencial do fornecedor. Mas não havia. Não para isso. Não para algo construído à mão, linha por linha, por alguém que não confiava em entregar as chaves para quem nunca leu o maldito mapro. O que chamavam de obsoleto era poder de negociação. E agora estavam vendo-o escapar entre os dedos. A reunião de emergência do conselho foi marcada para as 10h30 em ponto. Todos os executivos liberaram agendas. Nenhuma pauta, nenhuma apresentação, apenas um único assunto enviado pelo gabinete do presidente: exposição à conformidade, revisão imediata necessária. O primeiro slide não era um gráfico. Era uma tela em branco com uma linha de texto vermelho. Arquivo de auditoria do 3º trimestre, não encontrado. Foi aí que os murmúrios começaram. A reformulação de eficiência de Lucas não era só cosmética. Na pressa de parecer enxuto, ele apagou a única instância da árvore de logs de conformidade do 3º trimestre, aquela que o havia alertado para não excluir. Sem controle de versão, sem cópias de sombra, sem redundância na nuvem. Ele havia sobrescrito tudo com um painel personalizado, que parecia limpo até você tentar explorar os detalhes e não encontrar nada. Pior, aquele registro de auditoria não era opcional. Era exigência regulatória para 2 contratos federais sobrepostos. A simples ausência já era motivo para a investigação, e agora não dava para falsificar backup algum, não com as discrepâncias de data e hora se espalhando pelos metadados. Alguém perguntou sobre opções de recuperação. O departamento jurídico respondeu em uma frase curta. Mason Drake era o único responsável pelo arquivo criptografado. Silêncio. Foi nesse momento que o clima mudou de pânico para medo genuíno. Da descrença ao cálculo. Eu não era apenas o cara que tinha saído. Agora era a única pessoa na Terra que sabia onde os esqueletos da auditoria estavam enterrados e como desenterrá-los corretamente. Por volta das 11h12, meu telefone vibrou. Um e-mail particular, não do diretor financeiro, nem do departamento jurídico, mas de Emily, assistente do CEO. Alguém com quem eu trabalhava há anos de forma discreta. Antes do Slack bagunçar tudo, trocávamos post-its entre compliance e jurídico.
Assunto? Bode Mason, espero que esteja bem. Sei que a situação se agravou. Você estaria disposto a conversar? Sem segundas intenções, apenas uma chance de desabafar. Emily. Não respondi de imediato. Fiquei sentado à mesa da cozinha, observando a luz mudar na tela do laptop, imaginando quantos finalmente perceberam que redundante não significa substituível. Eu não era mais funcionário, nem terceirizado. Eu era um risco, uma barreira de proteção, um ponto único de falha que não haviam documentado porque nunca imaginaram precisar. Agora não tinham escolha a não ser perguntar. A pressão não vinha da raiva, não vinha de ameaças. Surgia de eu ser a última pessoa que ainda sabia como tudo realmente funcionava. E isso, de repente, me tornou insubstituível. Nunca mais voltei. Nem ao prédio, nem ao leitor de crachás, nem mesmo à garagem com a mancha de óleo, onde sempre estacionava para esconder o pequeno vazamento do carro. Que fiquem com suas cabines de vidro e torneiras de kombucha. Não havia interesse em volta triunfal. Eu não estava com raiva. Eu havia terminado. Há uma diferença. Uma semana após a reunião do conselho, a Reed Salt Systems foi incluída discretamente na lista de fornecedores ativos, sem anúncio, sem e-mail corporativo, apenas um item no sistema de compras. Acesso de nível consultivo para sistemas de conformidade contínua. O valor em dólares era maior do que eu jamais ganhei de salário, mas não saquei o dinheiro. Ainda não. Enquanto isso, Lucas foi transferido para uma função em desenvolvimento estratégico. Sem relatórios, sem reuniões, sem acesso à plataforma, apenas um título vazio e um escritório com o telefone fixo desconectado. Alguém me contou que ele passou o primeiro dia no exílio elaborando uma proposta de blockchain que ninguém solicitou. O RH enviou um memorando que parecia um sorriso forçado. Temos orgulho de anunciar uma revisão abrangente da propriedade de sistemas legados, liderada por equipes multifuncionais comprometidas com transparência e sustentabilidade. Em outras palavras, eles tentavam descobrir o que mais eu ainda possuía. Retiraram todos os contratos do arquivo e começaram a lê-los. Não apenas os meus, mas os de todos. Porque eu não fui o único a incluir cláusulas durante anos de desordem. Eu fui apenas o primeiro a aplicá-las com rigor. No final da noite de quinta-feira, meu telefone tocou. Número desconhecido, prefixo 212. Deixei cair na caixa postal. A mensagem era curta. Voz feminina baixa e deliberada. Senhor Drake, represento um dos fundos de investimento controladores ligados ao seu antigo empregador. Analisamos seus dashboards. Eram elegantes, simples e preparados para o futuro. Temos interesse em conversar sobre oportunidades de consultoria caso esteja aberto a isso. Ela não disse para quem trabalhava. Não precisava. Pessoas assim não ligam a menos que todos já tenham combinado. Recostei-me na cadeira, deixando a informação me assimilar. Não foi triunfo, nem vingança. Apenas o zumbido silencioso do equilíbrio sendo restaurado. Eles não me queriam de volta por gostar de mim. Me queriam porque finalmente perceberam que eu não era ornamental. Eu era essencial. Não desmantelei o império deles. Não vazei documentos. Simplesmente recuperei o que era meu e apaguei as luzes ao sair. Deixe-os tatear no escuro por um tempo. Descobri que é difícil substituir uma fundação quando você nunca se preocupou em saber quem assentou os tijolos. O painel se apagou com um leve piscar de olhos, sem aviso, sem erro, apenas uma sessão limpa e silenciosa e encerrada. Como cortina fechando após o ato final, sentei-me à mesa da cozinha, segurando a caneca lascada que uso desde a fusão. O café já estava morno, mas não importava. Havia algo poético em ver o último vestígio da minha antiga vida desaparecer em silêncio. Sem fúria, sem alarde, sem aplausos. Apenas um encerramento. Registros sumiram. Protocolos de segurança, chaves de licença, antigos avisos de conformidade, desvinculados e arquivados. Chega de chamadas, alertas à meia-noite sobre fornecedores ou notificações de senhas enviadas por estagiários em fusos horários diferentes. Aquele mundo, com urgência artificial e egos sedentos por status, finalmente saiu da minha órbita. Estendi a mão por baixo da mesa e retirei uma pasta lacrada, a etiqueta, em minha própria caligrafia. Chaves de auditoria pós-contrato. Dentro, autorizações offline finais.
sequência de códigos permitindo acessar registros residuais e backups redundantes criptografados. Garantia, caso fossem espertos o suficiente para implorar, mas burros o bastante para mentir. Coloquei as páginas na lareira de ferro fundido, uma a uma. Sem drama, apenas o papel enrolando, escurecendo, desaparecendo na fumaça. O fogo crepitava suavemente, quase como se aprovasse. Meu laptop tocou novamente. Uma mensagem. A última da conversa aberta mais cedo da Emily R. Escritório do CEO. Assunto. Hoje. Mensagem. Ele não leu a cláusula, não é? Dei um leve sorriso. Não tinha lido. Nenhum deles tinha lido. Por 19 anos, leram contrato superficialmente, presumiram lealdade e usaram títulos como fornecedor como se significasse descartável. Mas alguns fornecedores não usam crachá. Alguns constroem o cofre e memorizam cada saída antes mesmo de você se mudar. Fechei do laptop, deslizei-o pela mesa e olhei pela janela. O mundo parecia o mesmo, mas tudo havia mudado. Pensaram que me remover simplificaria as coisas. No fim, eu era a simplificação. Algumas lições não vêm de pedidos de desculpas. Essa história mostra que conhecimento e experiência são poderosos quando aliados à paciência e à estratégia. Mason Drake não precisava gritar, ameaçar ou impor sua autoridade. Ele deixou que suas ações falassem mais alto do que palavras. O silêncio, muitas vezes subestimado, revelou-se uma ferramenta de controle e proteção de legado. Em um ambiente corporativo, onde títulos e aparências podem enganar, o verdadeiro valor está na profundidade do entendimento e na capacidade de antecipar consequências. A narrativa nos ensina que pressa, arrogância e decisões superficiais podem destruir sistemas complexos e relações profissionais, enquanto a prudência e o planejamento silencioso preservam tudo que é essencial. Mason nos lembra que o respeito pelo trabalho alheio, mesmo não reconhecido, é um ativo intangível de imenso valor, que ninguém pode apagar se for bem guardado e entendido. A lição principal dessa história é que poder e autoridade não garantem controle real. Conhecimento, experiência e estratégia silenciosa são superiores. Lucas tinha títulos, aparência confiante e influência familiar, mas não compreendia os sistemas que manipulava, o que o tornava vulnerável. Mason, por outro lado, entendeu o valor do legado, a importância de cada protocolo e documento, e agiu com precisão sem alarde. No mundo corporativo, muitas vezes quem aparenta liderança é apenas decorativo, enquanto os verdadeiros pilares da empresa são aqueles que conhecem os detalhes invisíveis. Planejamento cuidadoso, paciência e discrição podem virar o jogo sem confrontos diretos, protegendo não apenas seu trabalho, mas também sua integridade e segurança profissional. Agora me diz, você acha que Mason agiu apenas por vingança ou também para proteger o que era dele? Se você estivesse no lugar de Mason, teria reagido de forma tão estratégica ou tentaria confrontar Lucas abertamente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você ficou curioso com cada movimento dessa batalha silenciosa, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui você acompanha histórias de estratégia, poder e inteligência corporativa, como essa, sempre com final surpreendente.